Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, espero que vocês estejam conseguindo me ver. Vou compartilhar minha tela. Vamos começar agora a devolutiva da segunda prova, de antropologia. E a prova de antropologia da segunda etapa, então, a primeira questão vem questionando sobre a atuação, da educação física na área da saúde. Pensando nisso, vocês tinham que considerar os papéis dos bacharéis. Dentre as alternativas, as 5 alternativas, vocês tinham que identificar quais das 5 assertivas estavam corretas. A resposta certa era a assertiva de número 2 e de número 3. A de número 2 foi ótima. A de número 2 falava que a atuação em centros de reabilitação e hospitais é uma área importante para os profissionais de educação física que colaboram com outros profissionais da saúde. E a assertiva de número 3 falava que o desenvolvimento de programas de exercícios físicos voltados para a prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, é uma função também dos profissionais de educação física. A assertiva número 1 estava incorreta, porque os profissionais de educação física na área da saúde, eles têm que considerar, sim, os diversos aspectos da saúde, independente de qual seja essa saúde do indivíduo, O que a gente fala de princípio da individualidade biológica, considerar quem é aquele indivíduo para poder, então, prescrever os exercícios. E é imprescindível que a gente considere as condições médicas, os histórios de saúde, os objetivos, enfim, tudo que envolve aquele indivíduo. A assertiva número 2, a assertiva de número 4, também estava incorreta, porque os conhecimentos sobre outras profissões, eles são importantes para a atuação eficaz do profissional de educação física. O profissional de educação física, ele não é formado apenas com os conhecimentos da área da saúde que nós aprendemos na graduação, mas a gente tem que ampliar o nosso olhar para tornar a nossa atuação cada vez mais eficaz. Dessa forma, a gente precisa de uma abordagem integrada, fazendo com que essa interdisciplinariedade abranja diversos setores e diversas profissões em conjunto com a educação física. A assertiva de número 5 estava incorreta, porque a atuação na área da saúde envolve não apenas a prescrição de exercícios, mas também a avaliação e o acompanhamento de todo o progresso dos pacientes. A pergunta de número 2 questionava sobre as funções e atribuições do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, e do CREF, que são os Conselhos Regionais de Educação Física. As assertivas certas eram as assertivas de número 2, 3 e 5. A de número 2 falava que os CREFs eles têm a função de registrar e fiscalizar os profissionais de educação física em suas respectivas jurisdições, assim como as suas áreas, os seus estados específicos. Há um CREF para cada área. O nosso é o de número 6, que é o de Minas Gerais. Tanto o CONFEF, que é a assertiva de número 3, quanto o CREF, essa assertiva afirma que eles têm a missão de assegurar que o exercício da profissão esteja de acordo com a legislação vigente. E sim, eles têm que cumprir a legislação, todas as normas estabelecidas pelo governo federal. A assertiva de número 5 falava que, além das funções regulatórias de fiscalização, tanto o CONFEF quanto o CREF promovem ações voltadas para a valorização da profissão. Sim, eles são órgãos fundamentais tanto para valorizar quanto para dar visibilidade para a educação física a nível nacional. A assertiva de número 1 estava incorreta porque o CONFEF ele não é responsável pelo registro dos profissionais em todas as regiões. Como eu disse, há um CREF, quem é o órgão responsável por registrar os profissionais em cada região. Então, quando vocês formarem, vocês terão sim que fazer o seu registro e pagar esse registro anualmente para o estado onde você morar. E a assertiva de número 4 também estava incorreta, porque o CONFEF tem a responsabilidade de regulamentar a atuação dos profissionais de educação física.
né? Só que aí é em âmbito nacional. E os CREFs têm a função de regulamentar em nível regional. A pergunta de número 3 falava sobre o período republicano no Brasil, né? Que foi de 888, 89 até 1964, período ali da era de Vargas, digamos assim. Esse período, né, da República, esse período do Brasil, onde a República ela começa a ser democrática a partir, especialmente, né, começa a se pensar numa democracia a partir de 1950, principalmente depois do golpe de 1964, é um período que marcou muito a educação física, assim como todas as regulamentações das profissões no Brasil. E aí a pergunta ela vem, né, pedindo para considerar as assertivas de acordo com a história da educação física no período republicano no Brasil. E essa pergunta tem como assertivas corretas todas elas. Sim, todas as assertivas estão corretas. No Brasil, entre 89 e 1930, tanto a Marinha quanto o Exército, eles ensinavam prática esportiva de maneira voltada para a educação física como ginástica, né? Não existia essa nomenclatura de educação física, ela era chamada de ginástica naquela época. Em 1893, a Associação Cristã dos Moços foi uma das principais instituições responsáveis no Brasil por iniciar a educação física de forma tão ampla, né, que deu aquele pontapé inicial para a importância das práticas de exercícios físicos. Inclusive, foi importante para registro de vários esportes a nível nacional mesmo. Ela começa a implementar, né, principalmente o basquete e o voleibol, trazendo foco, né, de outros países, principalmente para a prática esportiva voltada aos homens e com foco militar e higienista, né, com o princípio de higienização do corpo. Houve o surgimento das regatas, principalmente, né, Flamengo e Botafogo, no Rio de Janeiro, naquela época, e a ideia era, de fato, disseminar o remo e a natação. Então, foi muito importante também para a prática esportiva no Brasil. No final do século XIX, o esporte começou a despertar o interesse dos jovens, e aí começa, então, lá já no século XX, a surgir os clubes de futebol voltados, né, não apenas agora para as regatas, que apesar dos nomes, muitos deles trazerem essa parte histórica até hoje, mas lá naquela época começa a surgir a popularização do esporte, do futebol, dessa parte lúdica, recreativa mesmo, tá? E aí onde surge Flamengo, Botafogo, Fluminense, América, que são dos clubes mais tradicionais do país. Em 1930, surge o Centro Militar de Educação Física, no Ministério da Educação e da Saúde, que naquela época os ministérios eles eram juntos. E em 39, então, começa a ser implementada a Escola de Educação Física e Desportos, integradas às universidades no Brasil. E então a educação física começa a tomar minimamente a imagem que nós temos hoje, como prática esportiva sistematizada e organizada, tá bom? Então, todas estão corretas. A questão de número 4 vem falar do Código de Ética do Profissional de Educação Física, que é desenvolvido e implementado para o CREF e pelo CONFEF. Eu acho que eu tenho aqui, acho que vocês ganharam também, né? Na semana acadêmica, quando a gente faz o nosso registro, nós temos o Código de Ética que a gente tem que seguir, né, ao longo de toda a nossa profissão. Aqui está implementado todos os nossos deveres, os nossos direitos como profissional. E vocês também ganharam o código, né, que é um guia, o início do código de ética, digamos assim, para os estudantes de educação física. Então, a questão ela vem tratar disso.
e pergunta, né, quais as assertivas estavam corretas, pensando na intervenção do profissional de educação física. As assertivas corretas eram a de número 1, 3 e 4. E na de número 1, o Código de Ética determina que o profissional de educação física ele deve atuar respeitando os limites físicos e individuais das pessoas. Óbvio, né, gente? Acho que isso é inquestionável. Assertiva de número 3, a intervenção profissional deve ser fundamentada em conhecimentos científicos atualizados. Então, sempre a atuação tem que ser pautada na ciência, no que é comprovado cientificamente, tá bom? E a de número 4 fala que nós devemos respeitar as diferenças culturais, sociais, econômicas de todos os indivíduos, né? Além de que também é um direito do profissional de educação física ser respeitado. A assertiva número 2 estava incorreta porque a prescrição de exercícios, ela, sem uma avaliação prévia, ela é uma prática antiética e perigosa e ela não deve ser seguida. Então, é imprescindível que nós sempre avaliemos o nosso aluno, nosso cliente, para entender qual é aquele corpo, o que aquele corpo precisa, o que aquela pessoa gosta, para tomar as melhores atitudes possíveis. E a assertiva de número 5, o profissional de educação física deve atuar somente nas áreas para as quais tem informação específica e está devidamente habilitado. Então, mais importante do que prescrever é prescrever naquilo que você tem domínio para atuar. Por isso são feitas as especializações, as práticas, né? E a gente tem toda uma enorme forma de atuar com repertório diversificado, mas nós devemos sempre procurar aquilo que nós dominamos. E o que nós dominamos? A educação física, certo? Então, nós não podemos atuar em outras áreas, mesmo que nós aprendemos certas disciplinas na faculdade. Por mais que nós temos as disciplinas sobre nutrição, nós não podemos montar dieta. Por mais que nós temos a disciplina de psicologia do esporte, nós não podemos intervir como psicólogos, ok? Então, sempre ali, ó, atuando dentro da nossa área de dominação, de preferência, após realizar especializações. A questão de número 5 fala sobre o período imperial brasileiro, aquele período que vem de 1822 a 1889. E aqui a gente tinha que considerar as práticas e o desenvolvimento da educação física, né, durante esse período, levando em consideração as assertivas. As assertivas que estão corretas é as de número 1, 3 e 5. Na questão 1, né, na assertiva 1, a educação física no período imperial recebeu o nome de ginástica, como nós vimos acima. Na 3, a reforma do ensino primário e secundário superior, criada no governo de Rui Barbosa, foi o que subsidiou, né, o que deu início à inserção da ginástica nos programas escolares. E a ginástica na assertiva de número 5, ela foi incorporada no meio escolar durante o período imperial, né, e tinha como princípio a filosofia, aquele princípio da mente sã, corpo são, que muitas vezes é utilizado até hoje, ok? A assertiva 2 estava incorreta porque a reforma do ensino primário, secundário e superior de Rui Barbosa influenciou a educação física e foi o que de fato legalizou a sua implementação, principalmente no âmbito escolar, tá? O que deu margem para que daí surgissem outras atuações, principalmente na área na qual nós estamos inseridos no bacharelado. E a reforma do ensino primário, secundário e superior buscava a implementação da ginástica no âmbito escolar e ela também era utilizada voltada para a prática militar, com foco higienista para homens, como nós vimos também lá em cima na questão anterior.
ok? Questão de número 6, buscava abranger ainda o Código de Ética, pensando agora no capítulo 3. E o capítulo 3 fala sobre as responsabilidades e os deveres do profissional de educação física, independente de bacharelado ou licenciado. Aqui, nós tínhamos como assertivas corretas, exceto a de número 2. Então, 1, 3, 4 e 5 estavam corretas. Um dos deveres do profissional de educação física, conforme o Código de Ética, é garantir a preservação da saúde, segurança e integridade física e também, psicológica dos indivíduos, seguindo com uma orientação segura. Além disso, o respeito, dito na assertiva de número 3, o respeito aos direitos humanos e promoção da inclusão social são princípios fundamentais para exercer a profissão. E, além disso, na assertiva de número 4, a promoção do bem-estar físico, emocional e social, além do cuidado da saúde integral dos indivíduos, faz parte das nossas responsabilidades, ok? E na assertiva de número 5, a confidencialidade das informações é uma responsabilidade e também está dentro do dever ético do profissional de educação física. Nós temos que sempre manter a privacidade, tá bom? As nossas práticas têm que ser práticas integrais, baseadas no respeito, na inclusão e na equidade, de forma que os dados dos nossos clientes estejam sempre em sigilo, principalmente se a gente for tratar e for atuar na área de pesquisa científica, ok? Então, a assertiva de número 2 está incorreta, por quê? A atualização constante dos conhecimentos, das técnicas, é imprescindível e não é apenas uma recomendação, mas é uma obrigação ética e está no Código de Ética do profissional de educação física. Dito isso, questão número 7. Primeira questão discursiva introduzia, sobre as duas principais formas de atuação acadêmicas, a licenciatura e o bacharelado, e pedia para, de fato, vocês falarem as principais diferenças dessa atuação. E aí, a gente sabe que a licenciatura está voltada para o conceito, escolar, para todo o seu contexto, área de atuação tanto do professor quanto da gestão escolar, legislação voltada do âmbito escolar, seja para crianças, adolescentes, adultos, em todas as suas idades, fundamental, ensino médio, tá bom? E o bacharelado, então, ele forma profissionais para atuarem nas áreas que não são escolares, independente de quais sejam, academias, clubes, centros de treinamento, boxe de crossfit, para diversas atividades e modalidades que vocês pensarem, sempre priorizando a promoção da saúde, a prevenção de doenças, a promoção e o foco no bem-estar e na melhoria da qualidade de vida. E aí, no mercado de trabalho, a gente tem que entender que o licenciado vai se concentrar de fato nos ambientes educacionais e o bacharel vai se concentrar nessa parte preventiva das questões que ferem, que venham a interferir diretamente na saúde. E também o foco principal, independente da área dos dois, vai ser o movimento corporal. Na licenciatura voltada para a formação integral dos alunos, para o conceito e para a construção do aluno como cidadão, e como também construir um repertório motor viável, principalmente nas fases iniciais do desenvolvimento humano. E já no bacharelado, a gente vem para poder pegar esse outro lado do exercício físico, como, de fato, a melhorar o condicionamento físico, aptidão, saúde mental, saúde física, qualidade de vida, e assim vai, ok? Na oitava questão, a segunda questão discursiva, falava sobre o período colonial do Brasil de 1500 a 1822,
pensando no desenvolvimento das práticas da ancestralidade africana que foi trazida para o Brasil através dos escravos e das pessoas que migraram daquela região para cá. Vocês também tiveram essa questão, né, na situação problema, então acho que é uma coisa que todo mundo viu. E vocês tinham que, de fato, falar, baseado no vídeo que foi disponibilizado para vocês, sobre como era a influência das práticas corporais da cultura africana trazidas para o Brasil e como isso influenciou na história da educação física. E vocês basicamente tinham que responder que aqui, ó, os trabalhos escravos, né, as pessoas que eram detidas mesmo, porque os escravos eles não tinham liberdade de atuação naquela época, eles tinham uma realidade totalmente diferente das demais pessoas, dos senhorios, e isso influenciou diretamente tanto na miscigenação do nosso país, como na nossa cultura, nas nossas raízes, e isso tem que estar presente hoje nas nossas aulas de educação física. Eles trabalhavam exaustivamente, não tinham liberdade, eram pessoas que viviam em extremas condições de má alimentação, de moradias precárias, de insalubridade, de falta de respeito, de péssima qualidade mesmo de vida em todos os âmbitos, né? O pouco que eles tinham e que foi construindo essa parte marcante, que é muito forte no nosso país e que conta uma história muito bonita do nosso país, né, das nossas origens, vem de fato da representação cultural, vinda das partes sociais que eles tinham, como a capoeira, as danças, algumas lutas, os símbolos, a representação cultural de uma forma geral, a mistura entre esporte, luta, dança, os instrumentos musicais que eles utilizavam naquela época, a religião muito forte do candomblé, que foi trazida e passada de geração em geração, e que, diga-se de passagem, tem que ser tratada com muito respeito, tá bom? É sempre importante a gente lembrar. Então, nós tivemos como uma marca muito forte a capoeira, o candomblé, o maracatu, o berimbau, as coroações dos reis do Congo, os sons dos tambores, as cores, a utilização dos animais, das peles de animais que remontam daquela época, as cores vivas, que vêm muito do vermelho, do laranja, do amarelo, as saudações que eles utilizavam naquela época, além de alguns animais que eram utilizados para estimação e algumas comidas que foram características por conta dessa baixa qualidade da alimentação, mas que eles pegaram e construíram e conseguiram fazer o melhor que eles podiam com as condições que eles tinham. Nós temos hoje dos grandes patrimônios culturais do Brasil, que é a feijoada, que é uma combinação maravilhosa, que todo mundo ama, e que vem dessa cultura riquíssima da afrodescendência, ok? É basicamente isso que vocês tinham que responder. E a última questão, a questão de número 9, perguntava, né, sobre o período colonial brasileiro, sobre as atividades físicas, então, voltadas para, né, esse início marcado da nossa cultura indígena, que a gente sabe também que influenciou diretamente a prática da educação física e dos movimentos corporais, que também é riquíssima e conta uma belíssima história do nosso país. Vocês tinham que contar como isso foi dado, né, a partir do descobrimento do Brasil, o que foi trazido dessa época, como, por exemplo, as danças da chuva, os saltos, os giros, aquela alegria do contato da natureza, das práticas como a caça, a pesca, que estavam diretamente ligadas, né, à região
ao tropical do Brasil, também trazidos através dos instrumentos de sopro, como as gaitas, e isso trouxe, né, os rituais muito fortes das chuvas para marcar, seja as bênçãos daquela época, ou até mesmo para poder homenagear determinadas entidades que eles tinham, ou para comemorar mesmo a vida. E dessa forma, né, a gente tem como forma muito forte da influência no exercício físico a natação, a locomoção, as grandes caminhadas, né, como forma de deslocamento, a sobrevivência, utilizando da arte do trançar, de pegar a natureza e fazer com que tudo aquilo que a natureza oferecesse para o homem fosse transformado em meios de sobrevivência. E daí nós temos a utilização da zarabatana, as corridas de tora, o arco e flecha, a canoagem, os lançamentos, né, utilizando lanças, e também as lutas corporais que eram utilizadas além dos rituais para comemoração, também eram utilizadas para questões territoriais e para nomear os chefes das tribos. Bom, gente, era basicamente isso a prova de vocês. Eu espero que vocês não tenham tido muita dificuldade, que vocês tenham conseguido fazer tudo da melhor forma possível. Eu tenho que fazer o melhor que eu pude para facilitar e instruir vocês nesse processo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E é isso. Até mais.